destaca em poder ouvir. Esteja sempre bom para ouvir e tardio para falar. Um bom soldado ouve mais do que fala. Ainda, infelizmente, tem jovens que não entenderam essa mensagem. Ele está em igreja porque é uma tocha, um canto de tudo, ele fala tudo. Mas em casa não tem seu obediente. Tem vergonha do pai e da mãe. Olha, soldado. Vamos parar com... Não seja um fanfarrão, como diz o Capitão Nascimento. Não seja um fanfarrão. Não brinca com isso. Essa é a primeira característica de um bom soldado. Ele tem que ser obediente. A obediência não pode falhar. Se o teu líder está te chamando para orar na igreja, não vai querer você fazer outra coisa. Deus constituiu ele como liderança sua para você obedecê-lo na terra. Se o teu pastor está falando para você não fazer isso e você está fazendo, você está sendo desobediente. E aí você se torna um soldado, mais um soldado no meio da multidão. O bom soldado, ele tem obediência. O Espírito Santo falou isso para mim agora. Viu? Tomou? Porque nós também temos que ter essa obediência. Obediência, meu querido. Fala para o seu irmão, tanto teu rabino, irmão, obedece mais um pouquinho. Você quer ser um bom soldado, irmão? Você quer ser um bom soldado, irmão? Então obedece mais um pouquinho. Aleluia. Sabe qual que é a segunda característica de um bom soldado? Vamos ler o versículo 4, se você está com a sua Bíblia aberta. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se envolver com negócios desta vida. Quando um soldado está aquartelado, ou seja, ele está no quartel, em hipótese alguma, ele pode sair de madrugada do quartel para ir para a balada. Quando um soldado está alistado em um quartel, em hipótese alguma, ele pode ter contato com aqueles que estão de fora. Para que não atrapalhe a concentração dele. Para que no dia de amanhã ele não tenha preguiça em fazer os exercícios. Sabe o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, nesse versículo 4? Que nós, como bons soldados, não devemos se envolver com coisas dessa vida. Um bom soldado de Jesus Cristo, depois do culto do domingo, não deve ir para cá, deve ir de fora. Para que isso, irmão? Um bom soldado de Jesus Cristo, no seu lugar, não pode ter um mal Deus do outro soldado de chão. Está se envolvendo com coisas dessa vida. Um bom soldado de Jesus Cristo tem que ter palavras. Se falou, não vai fazer, ou não falou. Um bom soldado de Jesus Cristo, ele não se embaraça com coisas dessa vida. Ele vive no mundo, mas ele não é do mundo. Vai viajar lá no pântano. Ela anda no meio do brejo, mas talvez o pelo dela tem um pinguinho de barro. De jeito nenhum, porque ela tem um olho protetor sobre a pelúcia dela que não deixa com que a lama do pântano grude na pele dela. Porque ela vive no pântano, mas ela não é do pântano, ela é uma ave do céu. Você pode viver nesse mundo todo corrompido pela homossexualidade, mas você não pode se envolver com isso. Porque se você quer ser um bom soldado e você já disse amém, então se prontifica para isso, meu querido. Santidade ao Senhor. Quando eu falo de se envolver com coisas dessa vida, eu lembro lá em Juízes, capítulo 13, 14, 15, 16, capítulo 5 capítulos, de um homem chamado Sansão. Ele era um homem chamado por Deus, que tinha o Espírito de Deus. Mas quando ele começou a se envolver com coisas dessa vida, vai ver o que aconteceu com ele. Acabou assim os 2 olhos sérios, empurrando com o inimigo. Um homem que era para ser juiz de Israel, e foi empurrar a terra para Filisteus. Se envolveu com coisas dessa vida. Ô, irmão, aí você pisou na parte que mais dói. Eu já disse que Deus não está te chamando para participar de um clube. Você não participa de um clube social. A Igreja do Evangelho Quadrangular não é um clube. É um
um quartel-general de Deus, onde Deus te constituiu como um bom soldado. E se você nessa noite está ouvindo alguma coisa que se enquadra com a tua vida, eu não estou dizendo, eu não estou batendo cajado na sua cabeça em hipótese alguma. E se eu deixar de falar que o Espírito Santo me confiou, eu sou tido como um profeta falso, falso profeta. Ô irmão, vamos ser um bom soldado. Vamos parar de se envolver com coisas dessa vida. Vamos parar de estar com um pé aqui, um pé ali. Vamos ver o que Elias disse lá em 1 Reis capítulo 18. Até quando cochearei em dois pensamentos? Sabe qual foi a única coisa impossível da Bíblia? Confiar em dois senhores. Porque ou você vai agradar um ou desagrada o outro. Amém? 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 Estou vendo que o ritmo dos amém diminuiu. A terceira característica de um bom soldado é que ele não lista uma boa milícia. Eu olhei para esse versículo lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, se você quiser acompanhar a leitura. Olha aqui que está dizendo aqui, aleluia, no versículo 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Lutar o bom combate, combater o bom combate, ele está se referindo aonde o que Deus nos confiou para nós fazermos o melhor para Deus. Você pode até cantar, faço melhor, mas se você não está fazendo o melhor, o que está saindo da tua boca é mentira. Aquele que milita a boa milícia, ele não deixa de lado aquilo que Deus confiou a ele. Porque nós temos vivido nesses últimos meses uma demanda tão grande de pessoas que pregavam e não pregam mais, cantavam e não canta mais, dançavam e não dança mais, oravam e não ora mais, jejuavam e não jejua mais. Está tudo na programação do presente, tudo passado. A militar ou a milícia está dizendo para que nós, se Deus me confiou algo, eu tenho que fazer, eu tenho que lutar por aquilo que Deus me deu. Eu não posso abandonar meu ministério, eu não posso abandonar minha vocação, eu não posso abandonar aqueles meus amigos que estão se perdendo, eu não posso abandonar a minha família, eu vou militar a boa milícia, eu não posso abandonar aquilo que Deus me deu. Que milita a boa milícia é muito aquilo que eu não em todos os lugares. Quando estava chegando ao templo, lá em Atos capítulo 3, e eles viram um homem pedindo esmola. Se eles fossem dois crentes religiosos, eles teriam entrado no templo, fazendo a oração deles, passado por ele e devolvendo uma moeda. Mas eles eram pessoas, que são pessoas, que têm um exemplo de pessoas que militam a boa milícia. Eles olharam para aquele homem e disse: olha para nós. Olha para nós que você vai ver algo diferente. Olha para nós porque é que tem a vida do Espírito Santo. Nós não somos obrigados a fazer algo forçado, mas tem uma coisa que Deus quer que eu e você, jovens, faça nessa terra, é usar o dom que Deus nos deu para alcançar aqueles que estão de fora. Militar a sua vida, combater o combate, é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em todos os lugares. É fazer com que aquelas pessoas que trabalham do nosso lado, que ficam angustiadas, querendo tirar sua própria vida, receber uma palavra que não sua, porque você não tem aquilo que é bom, aquilo que é bom. É isso que Deus quer que você faça. Combate o bom combate. Fala assim, meu irmão, combate o bom combate. Não abandona a sua ferramenta, não. Porque um dia, entenda isso é muito sério, você vai ter que prestar conta do que te deu. Que na verdade eu não peguei nada é meu, eu tenho tudo aqui emprestado. Os dons que Deus me deu são emprestados, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso dar tudo, para que um dia Deus me deu venha prestar conta e ver a grande obra que eu realizei através daquilo que Ele me deu. Combate o bom combate, varão de Deus, combate o bom combate. Não abandona as suas ferramentas no meio do caminho. Timóteo era um homem diferente,
Porque se você lá ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a igreja de qual ele era pastor foi a única igreja, a única das 7 igrejas que recebeu um elogio do Senhor Jesus. A igreja que foi perseguida, mas que não abandonou a fé. Ele era um homem que combatia o bom combate. A quarta característica, eu estou encerrando, que não vai demorar mais um pouquinho, é que um soldado, um bom soldado de Jesus Cristo, ele tem que estar bem equipado. Como é que você quer ir para uma guerra se você não tem armas? Quando Davi recebe a proposta, ou se propõe a derrubar aquele gigante, tentaram colocar em Davi a armadura de Saul. Só que aquela armadura não era de Saul, não era de Davi, era de Saul. E o que Davi fez? Rejeitou aquelas armaduras e disse: eu tenho 5 pedras e uma funda. Isso é o que eu sei usar. Isso é o que eu sei usar. E é o que ele usou para derrubar aquele gigante. Meus amados, um soldado sem armas é um soldado fácil, um alvo fácil para o inimigo. Um soldado que não tem as armas corretas na guerra é uma pessoa que não tem defesa de ataque. Quando Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele disse que um soldado tem que ter a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o sandália da preparação do Evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se um soldado for para a guerra faltando qualquer coisa dessa aí, ele é algo fácil para o inimigo. Ele está na vista do inimigo para ser abatido. Mas quando ele vai com tudo isso, não tem inverno, não tem oração contrária, não tem saravá, não tem obra de macumbaria que possa deter um bom soldado de Jesus Cristo. Porque a força não vem dele, a força vem do Senhor, e não seja Deus. É isso que Deus quer que você seja, um bom soldado. E para ser um bom soldado, ele tem que ter obediência. Para ser um bom soldado, ele não pode se envolver com os negócios dessa vida. Para ser um bom soldado, ele tem que combater um bom combate. E para ser um bom soldado, ele tem que estar bem equipado. E a quinta e última característica de um bom soldado é que ele tem que estar pronto para o sofrimento. Sabe qual é a minha oração? Para que no ano que vem eu possa ouvir que 10 desses 30 jovens que aqui nessa noite estão aderiram um chamado missionário. Que eu possa ouvir que 10 se prontificaram a ir pregar a palavra de Deus aonde quer que Deus enviar. Essa é a oração, para que você não seja mais um, mas seja o diferencial. Para que você não seja o influenciado, mas você seja o que influencia. Porque Jeremias foi a diferença na geração dele. Ele influenciou Daniel, ele influenciou Ezequiel. Ele não foi uma pessoa que foi influenciada pela corrupção do povo israelita. Não, ele foi um influenciador de pessoas. Essa é a oração, que no ano que vem eu possa ouvir o pastor dizer: olha, 10 dos meus jovens foram para missões. Existem mais 10 que preparando lá no Jocum. Existem mais 10 que preparando para o quadrangular. E aí eu posso saber que verdadeiramente vocês estão prontos. Pessoas capacitadas, vocacionadas. Pessoas que são chamadas por Deus. Mas não chamadas por um simples chamado, mas o próprio Deus falou no coração de vocês para fazer algo mais a Deus. Só que isso tudo vai gerar uma renúncia. O soldado tem que estar pronto para o sofrimento. Porque a renúncia é a pior coisa da vida do homem. Renunciar à comodidade, renunciar àquilo que está agradando a sua carne é o mais difícil. Mas quando isso acontece, meu querido, você se torna um bom soldado de Jesus Cristo. Amém?